Você acha que o Brasil ele precisa urgente mudar, mano, para um país mais justo? E no seu ponto de vista, cara, como que isso poderia acontecer, mano? As políticas públicas, né, cara? Tudo depende da política, entendeu? Tudo passa pela política. E o Brasil é desigual desde que o Brasil é Brasil, né, mano? Desde a sua formação do início, desde o descobrimento, mano. Desde o Então, arrombamento, né? descobrimento não, né? Vamos corrigir aí, porque historiador não fala descobrimento, né? A invasão, né? É, A invasão, desde a invasão aí dos europeus aí no nosso país, né, meu? Então, assim, um país que não existia país, né? Mas aqui nas terras da América Latina, vamos dizer dessa maneira, vamos corrigir aí para galera não me cobrar depois, os historiadores aí não me cobrarem. Mas assim, descobrimento assim, né? Mas é política pública, né, cara? É, tipo, tudo é política, passa pela política, e a gente tem uma política, assim, destruída, né, meu, no Brasil, onde entra o irmão, o familiar, e aí vai, por aí vai. Então, eu acho que começa pela política e aí e depois isso reflete na sociedade, tá ligado? Então, eu acho que a política, o pensamento político brasileiro ainda sofre ainda daquela questão dos próprios portugueses, né, da amizade, né, de o cara colocar lá na política o tio, o pai, o irmão, ficar naquela, como que fala, polarização, né, familiar. Então, e o patriarcado também, tem a questão do patriarcado, ainda vivemos isso bastante, né, essa forma de pensar muito obsoleta. Então, faz a gente ser um pouco agir como um cachorro sem dono, né? Aquela síndrome de vira-lata, tipo, quem dá um pouquinho de comida, você fica fiel àquilo eternamente. E eu não tô falando de partido A ou partido B, pela minha fala, tá? Porque eu assim, acho que o brasileiro ele tem síndrome de vira-lata e, na minha humilde opinião, e isso a gente pode ver, por exemplo, antes que o pessoal tem mania de ficar julgando as falas e colocando a gente dentro de uma caixinha que não tem nada a ver às vezes, mas foda-se. A gente viveu aqui em São Paulo, por exemplo, quase 30 anos, ou mais até, do governo do PSDB. E é uma porcaria, certo? A gente viveu outros presidentes, também porcaria. Então a gente tem essa. Aí você pode até me corrigir como professor de história, mas é o meu ponto de vista. A gente parece que tem essa síndrome de vira-lata e a gente acaba se apegando a quem dá o mínimo para nós. E de repente a gente não olha para o lado em outras oportunidades. Eu acho que primeiro ponto para melhoria, a gente precisava aprender a votar, a perder o nosso tempo conhecendo candidatos. Tem muitos candidatos bons que não chegam nem a ser elegidos porque o povo não tem nem conhecimento. E a gente fica sempre girando naqueles mesmos, tá ligado? Tipo uma disputinha, né? Tipo, Aquela disputinha. patotinha que tem mais dinheiro, que tem mais tempo de TV, mais tempo de rádio, faz mais panfleto, Santinho distribui. E os caras que são bons mesmo, que poderia estar fazendo a diferença, não conseguem entrar. E quando entra, fica travado, mano. O cara não não consegue consegue trampar. aprovar Não um consegue trampar, projeto mano. e tal. É. Essa é a política do Brasil. E hoje a gente está vendo uma polarização, né? Uma divisão, né, cara, da Que é sociedade, muito ruim, que mano. é muito Que é ruim, muito ruim, mano. sabe? Eu acho que o cidadão ele tem que entender que é o seguinte: ele vota no cara para ele trabalhar para a sociedade. Ele está lá, ele é funcionário público. É isso que eu penso. Então ele tem que trabalhar para a melhoria da sociedade, independente do partido, seja de esquerda ou de direita, tá É ligado? isso. Eu, assim, cara, eu costumo dizer que o pavilhão tem essa visão mais voltada para o marxismo, naturalmente, tá ligado? E, mas, assim, a gente está vendo que tanto a política de esquerda quanto a de direita precisa rever, mano, muita coisa, entendeu? O povo tá precisando de educação, de infraestrutura, de várias questões que o povo fica refém. O cara troca o voto por uma cesta básica, mano, porque o cara também tá ferrado lá
ele vende o voto muitas vezes porque ele está precisando de dinheiro. Então esse tipo de raciocínio ainda é muito frequente no Brasil, né, mano? Aquele voto de cabresto que era no período anterior aí, e ainda é dessa maneira, né, mano? Então, assim, eu acho que a política tem que mudar esse raciocínio. O cara que entra lá, ele não é estrela de nada, ele está trabalhando para o povo, né? E o povo tem que cobrar, seja o político de esquerda, seja o político de direita, porque o cara tá lá para trabalhar para a população, mano. Se o cara não tá trabalhando direito, a população tem que ter o poder de tirar o cara de lá e colocar um outro menos pior. A gente sabe que tá difícil. Sim. Hoje tá difícil, mano, de encontrar um cara que seja menos pior. Eu diria menos pior. Menos pior. Tá ligado? Então, a gente não tem que... um cara que você volta e fala assim, não, ele me representa. Tem um cara que você volta e fala, esse é o menos pior, então vai esse então, mesmo. Assim, é o que faz, a gente né, tem várias lutas aí importantes que a gente é bom ressaltar, né? Mas a gente quer uma sociedade, né? Parece até utopia falar isso, mais igualitária, as pessoas precisam de trabalho, quer trabalhar, precisa sustentar a sua família e quer ter uma condição de vida que dê para ele viver, que dê para ele ir e vir como cidadão, né? Sim. Teoricamente teria esse direito, né? E a gente vê que esse direito está sendo violado quase que sempre, né? Desvio de dinheiro, verba pública. Então, tudo passa pela política, entendeu? E é importante a gente entender um pouco da política, embora seja complexo, né? Eu não sou de ciências políticas, mas a gente que estuda história também estuda um pouco da economia, um pouco de política, para entender um pouco mais a sociedade, né? A sociologia, essas coisas. Mas, mano, a política tá em tudo. A gente, muitas vezes, na ignorância, não acaba não enxergando. Mas vou dar um exemplo prático, mano. Você, dentro do seu condomínio do prédio, você está exercendo política o tempo inteiro. Não, em qualquer lugar, né? Você tem um síndico, um subsíndico e um conselho. Aí você tem um zelador e a galera que trabalha. Você tem que aplicar política em tudo isso. Você não chega lá e faz a mudança que você quer na hora que você quer. Sim. Você sugere a mudança para o síndico, ele leva para o conselho, se aprovada, aquela mudança é aplicada. Sim. Então, eu estou usando um exemplo básico, mas tudo, mano, na vida é política. No seu trampo é política. Tem gente que fala assim, odeia a política, mas não tem que odiar a política. Você tem que, de alguma maneira, compreender a política para você é isso aí. Poder circular dentro da sociedade. Porque a sociedade é política também. É isso aí, Entendeu? Isso é importante. E aí, volta na fala que você falou lá no começo, sobre as letras do pavilhão. É importante as pessoas terem essa consciência para saberem qual que é o lugar delas dentro da política. Qual que é o papel delas, o lugar delas, o que elas precisam fazer e entender para aquilo melhorar. Eu acho também. O voto é uma coisa que parece banal, mas não é. Não o é. voto muda tudo. E você se enxergar como cidadão na sociedade, entender a sua realidade é importante, cara. Não ficar viajando na maionese achando que tudo brotou do nada, entendeu? Perfeito. Então tem muita gente que vive aí como se nada, né? Deixa a vida me levar, Deixa a vida me levar, e não é bem assim. Eu acho que é importante a gente ter uma visão mais 360 assim e tentar enxergar minimamente. Né? Aquele discurso tipo, mano, é tudo a mesma coisa, quem entrar vai roubar e já é. Não, esse discurso aí não. Aí você tá jogando a toalha. Ouvir, né, mano? Tá jogando a toalha. Aí você virou massa de manobra. Virou. É isso aí. É o que eles querem, mano. É o que eles querem. A gente não pode cansaço. desistir, entendeu? A gente não pode desistir das nossas lutas, né? Que estão avançando aí a passo de tartaruga muitas vezes, mas a gente tem que valorizar as lutas, né? Claro, com Os certeza, trabalhadores, as lutas das minorias, entendeu? A política de cotas, que é uma reparação, na minha opinião, entendeu? De tudo que já foi feito no passado. Então, eu acho que é importante a gente valorizar essas lutas também, porque aí que a gente vai vendo a mudança, entendeu? E, mano, dentro desse assunto ainda, em algum momento da carreira de vocês, já tentaram, mano, calar a voz de vocês por conta das letras da banda?
Cara, tem, assim, programas de TV, né? A TV é aquilo, também faz parte da indústria cultural, Faz né, mano? parte. Eles querem colocar lá o que Tá é mais vendendo. fácil, mastigável pra massa. É. Então, assim, muitas vezes já rolou algumas censuras, falar, não, a gente não quer vocês aqui. Tipo, mas é muito, Não muito cabe, né? pontual, muito pontual também, né? Muita gente chama a gente para as rádios, a gente foi para Globo, que muita gente fala, mas é contraditório, vocês fazem música de protesto e vocês vão para Globo. Mas é uma forma de você mudar também o sistema, você estando dentro do sistema, tá ligado? Você, de alguma maneira, provoca um choque dentro Você do implode, sistema. né? Você acaba dentro do sistema, você mexendo com o brio da galera também, entendeu? Essa sempre foi a nossa ideia. Não que a gente seja contraditório, muito pelo contrário, a gente, dentro do sistema, a gente tenta mudar o sistema. Você só consegue mudar a política se você estiver dentro da política, mano. É verdade. Entendeu? Então você tem que... mas eu não vou ser político. Você é um cidadão político. Agora, você quer mudar, de alguma maneira, a sociedade, você vai ter que fazer política, vai ter que entrar na política, colocar lá suas ideias. De alguma maneira, você está lá dentro causando um certo ruído, levando as suas ideias, entendeu? E aí eu acho que, de forma muito lenta, a sociedade vai, de alguma forma, mudando, né, mano? Os movimentos serviram para isso, né, mano? Vários movimentos, né? Com no certeza, Brasil. mano. Mas eu acho que a galera tem dificuldade de entender isso. E aí é uma outra veia do radicalismo, tá ligado? Que é o seguinte, tem uma turma que acha que tem que ser puritano em tudo, mano. Eu sou punk, eu tenho que ser punk, mano, do jeito que era em 79, tá ligado? Eu tenho que andar de roupa rasgada e eu não posso ouvir nada que é da moda, eu não posso... E a galera não entende essa evolução e como as coisas precisam acontecer para você fazer diferença. E, de novo, só fala no começo do nosso papo aqui, mano. Sim. Se você vai se comunicar da mesma forma de lá, você não vai se comunicar. Você vai bater e voltar. Vai ter uma resistência, você fica no radicalismo, né? Você vira radical. E você não entra, mano. Você não conecta com as pessoas. Como que você vai se conectar falando da mesma linguagem que você falava lá atrás? Você acaba ficando isolado, né? Porque entendeu? Você, minimamente, você tem que ser social. Social é você conviver com os diferentes, mano. Isso aí, mano. Né? Isso aí. Você tem que conviver com os diferentes, saber entender, ter um pouco de empatia com o outro. Aí. Então, isso é viver em sociedade. Mano. Se você quer que todo mundo pense igual a você, e quem não pense e você critica... Mano, você nada mais é do que um mini ditador, mano. Não, aí... Você é um cara que se tivesse no poder, você é perigoso. Aí não dá. Você entendeu? Aí não qual dá. que é? Aí a galera não entende, elas não sacam isso. É o mesmo cara que chega na internet e fala, fascista. Nossa, aquele cara tem cara de playboy fascista, mano. Aí você vê o cara falando isso, não é, esse maluco não é roqueiro não, é um Zé Ruela, não sei o que lá. Por quê? Porque o cara pensa diferente. Aí você fala, mano, olha suas ideias, tio. Você tá chamando o louco de fascista e você tá com uma ideia ditadora de nada a ver, às mano. vezes a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Demais. É muita informação muito superficial, entendeu? As pessoas vão repetindo igual papagaio as coisas. E perde sentido, né, porque Rossi? é moda, e aí você acaba perdendo o foco mesmo, que é da luta, do protesto mesmo, acaba ficando em segundo plano. Plano. Não, você perde totalmente a ideologia. Você perde o foco do negócio, entendeu? Perde o objetivo, fica uma coisa, mano, totalmente genérica. Complicado.